falei, a avó vai melhorar, vai morar comigo quando eu casar com a Eliane. Ela falou assim, não. A gente tem que começar a vida e fazer as coisas do jeito certo. Construir uma casa pela fundação e a família tem que começar você e ela. Uau! Vamos falar das lembranças, né? Nós temos idosos que foram referência para nós e nós queremos ser esses idosos referência das nossas próximas gerações. O que nós vamos trazer do que nós vivemos e que a gente aproveita como tão precioso e o que nós vamos também deixar para os nossos filhos e para os filhos de tantos que também gostariam de enxergar no idoso, enxergar no conhecimento de uma pessoa que teve experiências muito diferentes, mas que lutaram e fizeram o melhor que podiam, com as condições que tinham e criaram essa pessoa de caráter, de o melhor pai para os filhos que você tem. E o que você tem para nos dizer sobre isso? Às vezes a gente fica pensando assim com relação a quem a gente é, e eu penso assim, uma vez eu li um negócio que dizia que o conhecimento, por exemplo, o meu conhecimento médico, talvez se eu fosse escrever o que eu sei, desse um volume de 2 ou 3 livros pequenos. E que a maior parte do que a gente tem de informação e conhecimento que faz o que é o ser humano é uma biblioteca, uma metade de um ginásio de basquete, assim, uma cancha de basquete, de livros com prateleiras até em cima. Isso é todo o resto do conhecimento. Que museu, hein? E agora que você falou, eu tenho, sim, tem várias pessoas importantes, referências, mas eu tive a mãe do meu pai e ela morava com a gente. E quando a minha mãe engravidou da minha irmã, eu fui para o quarto dela. Então eu dormi no mesmo quarto com ela desde que eu tinha meses. E eu criei um vínculo assim muito forte, porque como a gente tinha muitas dificuldades naquela época, ela era a pessoa, digamos, eu acredito assim que eu sempre tinha ela como uma pessoa especial, e cada vez que eu penso no que ela foi para mim, eu tenho mais certeza de que ela era uma pessoa especial. E ela tinha uma meta que era uma meta de me ver formado. Sim. E eu me lembro que quando eu tinha uns 13 anos, eu trabalhava numa panificadora. E eu andava assim na distância de Curitiba, para colocar aqui em Brusque, como daqui mais ou menos no estado da Zambuja. E eu ganhava meio salário mínimo. Isso eu fiz ali dos 13 até uns 18 mais ou menos. E daí ela me chamou e ela disse, olha, a avó se organizou e ela só tinha, até eu tenho até hoje. Eu tenho um baú de madeira que era dela, que é antes de 1900, e tenho uma máquina de costura que era a máquina que ela costurava. E ela só tinha isso, porque ela morava com o meu pai, que era filho dela. E ela chegou e falou assim, a avó ganha um salário mínimo e a avó se organizou para viver com meio salário mínimo. E daí você vai sair do teu emprego e a avó vai te dar meio salário mínimo para você poder pagar o cursinho e pagar o ônibus para você parar de trabalhar. Quando ela me falou isso, que ela tinha se organizado, sim, isso foi mais ou menos, eu acho que era dezembro de 76. Em janeiro de 77, eu já tinha saído do emprego e eu já tinha feito a matrícula no cursinho, em Positivo, lá em Curitiba. E eu já, desde uns 5 anos, eu falava que eu queria ser médico. No mês de janeiro, ela recebeu uma correspondência que ela tinha sido feita uma revisão da aposentadoria dela e passou de 1 para 2 salários mínimos. Daí ela falou, a avó vai te dar 1 e vai ficar com 1, porque ela tinha se preparado para viver com meio. Daí eu fiquei pensando, ela não sabia que ia vir, mas ela se desprendeu de algo fabuloso, que seria um salário mínimo, né, para dividir no meio, para dar para outra pessoa, para ela poder realizar um sonho. E ela, dali de 77, comecei a fazer o cursinho, eu estudei só em escola pública, e tudo que ela assim, eu vejo que hoje as pessoas falam em algumas situações, nas dificuldades, mas quando você quer fazer alguma coisa e você busca, digamos, a tua capacidade e o teu máximo, você consegue às vezes superar o que parece que é insuperável, que era passar na federal, só tendo estudado em escola pública, né? E porque eu não teria condições de fazer a faculdade se eu tivesse que passar na católica. Hoje é 10 mil reais, seria mais ou menos, se fosse fazer uma referência, 10 salários mínimos, né?
E eu fiz a faculdade de medicina, e eu lembro que meu pai trabalhava na Copel, então a minha avó pegava uma camisa que era igual da Celeste aqui de Santa Catarina, e tinha lá o emblema da Copel, ela descosturava e pegava essa camisa do meu pai e virava o Copel para dentro, e era a camisa que eu ia pro inverno, que era uma camisa assim de tipo de um brim, e o sapato que eu usava era um coturno com bico de aço, que era o que o pessoal da Copel usava para subir em poste, mexer, porque se caísse um peso no pé não quebrava o dedão, né? Então era um coturno de cano baixo que eu usava. E isso assim nunca me afastou, por exemplo, de achar que eu era menos na escola ou me sentir inferior. E a minha avó, quando eu formei em 84, ela foi na minha formatura e estava bem. Em janeiro, depois da minha formatura, ela começou a ter falta de ar e foi indo assim, sem sofrimento grande, mas ela foi devagarzinho apagando e ela morreu em abril. E eu lembro que no dia 27 de abril, era um sábado, eu estava no hospital de clínicas e eu fui até lá e ela era bem pequenininha, ela devia estar com uns 40 e poucos quilos. E ela falou assim, você não dava um banho na avó? E eu nunca tinha dado banho nela. Foi a única vez, eu dei um banho nela no sábado, dia 27, sequei ela, botei a roupa nela, daí eu botei ela no meu colo, assim, no corredor do hospital. Daí ela falou assim pra mim, tô feliz porque eu vi o que eu queria ver. Eu falei, a avó vai melhorar, vai morar comigo quando eu casar com a Eliane. Ela falou assim, não, a gente tem que começar a vida e fazer as coisas do jeito certo. Construir uma casa pela fundação e a família tem que começar você e ela. Uau! Daí eu botei ela na cama, ela tomava a sustagem, eu fazia, preparava, ela só tomava se eu fizesse. Daí eu fiz o sustagem, dei pra ela, botei ela na cama no hospital e daí fui pra casa, né, sábado de tarde. Daí no domingo de manhã eu fui lá, dei o sustagem pra ela e voltei pra almoçar. E daí eu tinha ido no cinema com um amigo meu. Daí a Eliane foi lá no cinema encontrar comigo, dizer que ela tinha tido uma trombose mesentérica. Daí eu fui pro hospital, daí a família toda lá, mas só eu que era médico. Daí eles assim, o que você acha? O médico disse que é 5% de chance dele abrir e poder salvar. Eu falei, 5% é melhor do que 0, porque se não abrir não tem chance. Daí você vê, ó, ela estava com anestesia geral, eles abriram, não deu para fazer nada e ela faleceu. E eu lembro assim, ó, quando a minha mãe morreu, quando a minha avó morreu, quando meu pai morreu, eu não sofri, porque eles me ensinaram a estar sempre em dia com eles. Porque às vezes as pessoas fazem as coisas e estão devendo. Daí dá um sofrimento quando perde, porque acho que na consciência você fica com aquele remorsozinho, mas eu ontem briguei, eu fui mal criado, eu podia ter sido melhor com ele, quando eu já sabia que ele merecia, que eu já sabia, tinha capacidade de ter gratidão por ele. Porque uma coisa é você fazer por ignorância e a outra é você fazer com consciência. Eu sabia que eu estou tratando mal alguém que eu tinha que ter gratidão e tratá-la bem. E isso carrega todo o significado do que ela fez, né? As escolhas que ela fez por você foram tão profundas também, né? E você honrou ela a cada momento. Você gastou o seu tempo com ela, você sempre ouviu, você sempre teve, como você disse, a coragem de não se diminuir em nada naqueles tempos em que ela dava um jeito, né, de embelezar uma coisa, quase que um rótulo diante do julgamento das outras pessoas, mas você vestia com o orgulho de que vinha dela. Agora que você falou, me lembrei de uma coisa. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu lembro que eu estava indo com ela e ela estava pegando no meu braço e eu estava levando ela no banco. E daí eu lembro que passou uma menina e ela olhou para mim e na rua, e eu olhei e pensei, ela deve ter olhado, e daí virou porque pensou, ele está andando com uma pessoa de idade, né? Daí eu me lembro que até hoje aquilo foi bem marcante para mim, porque eu passei pelo aquele instantezinho de pensar, a menina olhou para mim e virou porque eu estava com a avó. Sim. E daí quase que no mesmo instante eu pensei, mas eu nem sei quem ela é, ela não é importante para mim, e como que eu poderia estar preocupado com ela
e deixar, por exemplo, ter vergonha de estar com a minha avó. Uau! Olha só. Ali eu me lembro, eu nunca me esqueço disso, que eu pensei assim, ela é importante para mim. Isso. E para alguém, digamos, achar que pode ser importante para mim, tem que entender e respeitar as pessoas que são importantes para mim. Até hoje tem muita coisa que norteia o que eu faço. Eu sempre digo assim, ó, se desse para tirar a influência que ela teve em mim e para ser o que eu sou, eu talvez não, com certeza eu não seria quem eu sou. Olha só. E às vezes a gente pensa assim, o que ela te passava, o que ela te dava. E as coisas que ela tinha, tendo, sei lá, o primário incompleto, ela tinha uma sabedoria e um conhecimento que era muito maior do que a gente pensa, às vezes, quando a gente olha a importância do que a pessoa faz profissionalmente. E eu me lembro que tinha umas coisas que ela falava, e eu aplico até hoje, e elas parecem assim, mas isso é tão simples, né? E eu uso até hoje, e eles me ajudam a tomar as decisões, depois quando eu fico pensando, eu não poderia, analisando o efeito que teve aquela decisão, eu não consigo imaginar uma decisão diferente que tivesse dado um resultado tão bom como aquele das decisões que eu tomei baseado nos ensinamentos que ela me passou. Isso é uma outra coisa que eu acho que é bem importante, às vezes fala do que a gente aprende com a vida, né? Uma das coisas que eu aprendi é tentar criar o exercício de estar sempre 100% no que você está fazendo agora. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho uma paciente às 3 horas, mas é às 3 horas. Agora, se eu ficar ansioso e angustiado sempre antecipadamente, eu nunca vou estar vivendo o presente. Você fica pensando, se cada um de nós tivesse uma cota de 60 anos, 60 anos olhando no total parece, eu estou com 62, parece que é bastante, mas ao mesmo tempo você vê assim, voa. E eu fico pensando assim, se a gente raciocinasse no tempo e na vida como uma ampulheta, a gente pensaria assim, eu tenho 62 anos de areia embaixo, só que a parte da areia que eu tenho para cima, para cair ainda, ela é fechada, eu não sei quanto tem lá. Pode não ter mais nada. E pode esgotar agora em 62 e acabou a areia da minha ampulheta. Só que se tiver areia lá, hoje eu sempre penso assim, todo grãozinho de areia que está ali embaixo, eu tenho que olhar para ele e falar assim, aquele tempo não foi perdido, aquele grãozinho foi gasto em algo importante. Pequeno às vezes, mas importante. E não desperdiçar. Doutor Lima, então para a gente encerrar, eu queria saber de uma forma assim objetiva, se o senhor fosse falar para a gente com uma frase, o que o senhor ensina do que a vida te ensinou? Diria assim, para a gente não se desesperar, que tudo que acontece para a gente tem um motivo, e se a gente se desespera, a gente perde a oportunidade de aproveitar aquele momento. Eu acho que eu disse antes, a gente não tem problemas, a gente tem oportunidades de melhorar e botar em prática o nosso aprendizado. Então, com certeza, se Deus te dá uma oportunidade, é porque Ele já te deu o conhecimento para achar a solução. E às vezes, se você ficar calmo e tranquilo, você vai encontrar, dentro do que você já sabe, da tua sabedoria, você vai encontrar a solução para aquilo. E o resultado que você vai ter é o melhor que você pode conseguir. Porque às vezes a gente não faz nada porque a gente fica tão angustiado e ansioso em querer alguma coisa que não toma atitude nenhuma. É mesmo, que legal. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada.